James Cameron, ele gostaria... Um minutinho, então, peraí. Desgrito. Salve galera ligada ao Yo Adrian Movies. Sejam todos muito bem-vindos. Mas antes, você já sabe, curta o canal, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe, fale com a galera a respeito dele, coloque comentários para que nós possamos aos poucos ir melhorando os conteúdos que aqui vocês todas as semanas irão, não vou nem dizer ver, mas participar, porque isso aqui é um entretenimento, né? Nós falaremos hoje sobre um clássico que mexeu com a cabeça da galera. Estamos falando de Terminator, ou O Exterminador do Futuro. Que droga é? Como se tornou uma franquia, nós falaremos então de O Exterminador do Futuro 1. Né? Uma produção muito corajosa de um diretor jovem, novato, que inclusive estava morando dentro do seu carro um pouco antes do filme. Estamos falando de James Cameron. Na época não era conhecido, mas hoje nós sabemos um pouco das grandes produções que ele fez. Temos, por exemplo, a franquia Exterminador do Futuro, nós temos Avatar, nós temos Titanic, nós temos Segredo do Abismo, nós temos Aliens o Resgate, somente para ficar nesses aí. Mas naquele período ele estava estreando com o filme Piranhas 2, Assassinas Voadoras, que foi um filme que ele não gostou muito de fazer, um filme que trouxe muito estresse para ele, um filme que trouxe muitas dificuldades de ideias, né? A produção queria um tipo de abordagem, ele queria outro tipo de abordagem, então foi um tipo de filme que o deixou muito estressado, muito desgostoso, e neste meio tempo ele chegou a ficar meio doente, teve febre muito alta, e numa dessas noites ele teve um pesadelo. Durante este momento, esse pesadelo, e veio à mente dele a imagem de uma figura que representaria a morte, em formato metálico, digamos assim, saindo de um incêndio ou algo parecido. Ele acordou no meio da noite e começou a rabiscar essas ideias, essas coisas. Isso aí foi o esboço, o rascunho daquilo que se tornaria depois o roteiro desta grande obra que nós estamos abordando hoje e que podemos colocar sem dúvida nenhuma como um dos maiores filmes da década de 80, um dos maiores filmes da história, porque é um filme que gerou uma franquia grande, vitoriosa, de sucesso, inúmeros outros filmes baseados neste. Ele foi lançado em 1984, outubro de 1984, com um orçamento bem pequeno, com uma propaganda, né, bem pequenininha, pouca promoção, mas o filme foi indo também de boca a boca. Era para ser um filme B, um filme secundário, mas se tornou
um cult movie. O que é um cult movie? Cult de culto, de cultuado. O Exterminador do Futuro ele é um filme celebrado, ele é um filme cultuado, as pessoas gostam do filme, acham interessante, é um filme inteligente, foi um filme inovador na época. Hoje em dia pode ter sempre aquele que, ou aquela que torce o nariz, né? Porque Arnold Schwarzenegger, não sei o que lá, que eu não gosto. Isso aí é outra coisa. Estamos falando da maestria da obra. Bom, nos papéis principais nós temos Michael Biehn, no papel do soldado Kyle Reese. Temos a Linda Hamilton, no papel da mitológica Sarah Connor. E também temos no papel do ciborgue assassino T-800 Arnold Schwarzenegger. Também temos no papel Paul Winfield, no papel de Tenente Ted. E também temos o ator Lance Henriksen, no papel de Hal Rudovic. Muitas personalidades foram sondadas para interpretar o Kyle Reese. Temos alguns nomes, tem outros, mas vamos fazer um resumo. O cantor Sting, o ator Mel Gibson, o ator Mickey Rourke e o ator Kurt Russell. Também tivemos como possíveis candidatas a interpretarem Sarah Connor, nós tivemos Kate Capshaw, nós tivemos Bridget Fonda, Glenn Close, Heather Locklear, entre outras. Para interpretar o robô assassino, o ciborgue assassino, o candidato primeiro que foi escolhido foi Lance Henriksen, que também está no filme, cara, eu falei agora há pouco. Ele chegou a fazer uma audição, né? Que a audição é basicamente aparecer na frente da câmera fazendo uma interpretação do personagem que ele está sendo cogitado. Reza a lenda que ele estava aterrorizante e que uma secretária que estava ali perto teria deixado até cair a máquina de escrever ali do lado. A máquina de escrever é coisa do século passado, né? Então, a moçada que não sabe o que é, vai lá procurar a máquina de escrever. Ele estava com a jaqueta de couro, folhas douradas, umas folhas de ouro na boca, certo? Algo parecido com um dente de ouro, né? E ele teria assustado as pessoas, inclusive. O.J. Simpson, o ex-jogador de futebol americano e ator O.J. Simpson, que nós conhecemos muito, por exemplo, da trilogia Corra que a Polícia Vem Aí, aliás, divertidíssima, ele havia sido sondado também para ser o ciborgue assassino. Só que o James Cameron achou que ele tinha um rosto gentil demais, bonzinho demais, e não aceitou. Lembrando que depois O.J. Simpson se enfiou numa situação muito complicada nos Estados Unidos, que ele assassinou a esposa e tal, ficou preso, foi uma situação bem complicada para ele, mas isso é outra coisa. Então, um pouco é isso, né? O Arnold Schwarzenegger, inicialmente também, o James Cameron, quando se encontrou com ele a primeira vez, ele não estava muito animado com o Arnold Schwarzenegger. Só que o Arnold vinha vindo de um processo de ascensão. Nos anos 70, ele apareceu no documentário Pumping Iron, ou O Homem dos Músculos de Aço, que mostrava os bastidores da competição de fisiculturismo Mr. Olympia, de 1975 no caso, os bastidores, em que ele enfrentaria aí vários atletas, os principais ali, Lou Ferrigno, Sergei Nobre, e o Arnold já vinha vindo de uma sucessão de vitórias, já era campeão há vários anos, ele praticamente era imbatível. Então esse documentário pega os bastidores dessa competição, né? O Arnold Schwarzenegger, grande fisiculturista, um grande nome do esporte, com certeza o mais influente fisiculturista de toda a história, isso inegavelmente. E esse documentário chamou atenção de diretores, produtores, observaram o camarada, viram que ele tinha um carisma, viram que ele tinha uma presença e tudo mais. Apesar do nome impronunciável, na época, apesar do tamanho imenso, né, por exemplo, em Conan o Bárbaro, não tinha dublê para ele. Ele fez todas as cenas porque não tinha ninguém que mais ou menos tivesse o tamanho dele para fingir ser ele nas cenas perigosas, né? Posteriormente encontraram dublês para ele, mas na época do Conan o Bárbaro, que é um pouco anterior, não tinha. Então ele vinha também do Conan o Bárbaro, que foi dando uma certa visibilidade para ele, vinha vindo aí galgando posições. Só que o James Cameron, quando se reuniu com ele a primeira vez, ele não estava muito afim de aceitar o Arnold. Só que quando ele bateu o olho, ele ficou impressionado com o rosto, aquele rosto característico do Arnold, aquele físico de super-herói, né? Palavras do James Cameron, aquele físico de super-herói. E enquanto ele conversava com o Arnold, ele ia
desenhando o rosto dele num papel e tudo mais. O papel do Cyborg acabou caindo nas mãos de Arnold Schwarzenegger. Ele não queria muito fazer um vilão, porque ele estava vindo como herói, mas aí viram que era a melhor opção possível. Sai daqui ou arranco a sua cabeça! Bom, vamos à sinopse. Um ciborgue T-800, ele viaja no tempo de 2029 para 1984 para assassinar Sarah Connor. No mesmo período, vem o soldado Kyle Reese para impedir que o ciborgue mate Sarah Connor. Agora vem a pergunta, por que raios esse camarada quer matar Sarah Connor? Lá no futuro, no caso, 2009, surge uma espécie de inteligência artificial. Hoje em dia estamos falando mais do que nunca de inteligência artificial. Uma inteligência artificial chamada Skynet começa a tomar conta das máquinas, dos computadores e coisas assim, provocando um holocausto nuclear, uma guerra nuclear. Seria assim, as máquinas se voltando contra os seres humanos. E aí, justamente por isso, o que acontece? A Skynet descobre que o filho que a Sarah Connor terá, no caso John Connor, ele vai se transformar num líder rebelde que vai combater a Skynet no futuro. Então o que a Skynet faz? Manda alguém para matar a moça lá, porque aí não nasce o John Connor e aí não tem rebelde, que as pessoas vão seguir o John Connor. Ele é um líder, ele é um grande líder. John Connor e Sarah Connor são duas figuras mitológicas nesse universo aí. Então, tá, fica o Kyle Reese, Sarah Connor tentando fugir, tentando escapar, tentando sobreviver do Exterminador, no caso, Arnold Schwarzenegger. Aquela cara impassível, interpretação incrível, sob medida. O ritmo do filme é acelerado, com muita tensão, com muita correria, explosões. Os efeitos especiais podem até parecer precários hoje em dia, mas eles foram inovadores na época e muito criativos. Stan Winston foi o responsável pelos efeitos especiais, muitos deles, inclusive no Exterminador do Futuro 2, o Dia do Julgamento Final, e o Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas. Esses três filmes aí, o mesmo camarada participou aí dos efeitos especiais. Ele usava muito efeitos animatronics, né? Tem cenas, por exemplo, mais no final, em que aparece o esqueleto do ciborgue caminhando, naquele estilo stop motion, sabe como é que é, né? Foi muito utilizado em vários outros filmes, é aquele tipo de animação em que eles colocam o modelo ali, aí eles dão um passo, batem uma foto, dá outro passo, dá outra foto, outro passo, dá outra foto, outro passo, outra foto, e aí quando eles colocam tudo ao mesmo tempo, em velocidade, dá aquela ilusão de movimento. É muito interessante, os bastidores nesse sentido aí.
Lá no início, o James Cameron estava com a ideia de colocar nessa história um robô com aparência humana e um de metal líquido, que seria capaz de transformar-se em objetos e coisas assim. Não deu certo usar esse personagem porque os recursos gráficos ainda não estavam tão desenvolvidos. Ele foi começar a desenvolver os recursos gráficos que foram necessários somente lá no Exterminador do Futuro 2, certo? No Exterminador do Futuro 2, esse exterminador de metal líquido, só que aí já tinha evoluído os efeitos especiais, os efeitos gráficos. Outra curiosidade. Enquanto James Cameron aguardava o Arnold, pois ele estava comprometido com outra produção, no caso Conan, o Destruidor, James Cameron escreveu o rascunho de outro filme que ele faria depois, no caso Aliens, o Resgate. Quer dizer, o camarada é genial mesmo, né? Ele acabou naquele intervalo escrevendo outra coisa e depois, posteriormente, ele fez esse grande filme também. Outra curiosidade, o Arnold Schwarzenegger treinou durante 2 semanas montar e desmontar armas com os olhos vendados para conseguir ter aquela habilidade necessária para incorporar um assassino frio, habilidoso e tudo mais. E treinou durante várias semanas também tiros para poder conseguir incorporar o personagem, atirar sem olhar no gatilho, aquela coisa toda. E ele incorporou bem mesmo, gente, quem viu o filme sabe. Lá no início do filme, nós vemos 3 punks, delinquentes, na rua ali à noite, e o Arnold chega e tudo mais. Ali, nós temos 2 atores que depois ficariam mais conhecidos. Temos Bill Paxton, trabalharia no filme Twister, Aliens, o Resgate, Titanic, True Lies, né? E também temos Brian Thompson. Brian Thompson ele fez uma infinidade de filmes menores e tudo mais, mas podemos destacar 2 que fizeram mais sucesso e que são lembrados. Ele fez o assassino em série do filme Stallone Cobra e também trabalhou no filme Mortal Kombat 2. Eu deixei para o final essa parte. O Arnold Schwarzenegger ele tem cerca de 17 frases no filme. Ele é praticamente monossilábico, sem expressão, e ficou muito legal. Mas ele soltou uma frase que entrou para os anais da história, né? Virou uma frase icônica. I'll be back. Na verdade é o seguinte, o James Cameron tinha escrito dessa maneira, I'll be back. Como ele é austríaco, ele chegou pro James Cameron e disse assim, olha, tá difícil falar essa frase, essa palavra, essas frasezinhas, o sotaque dele é muito forte, até hoje é forte. Eu não posso dizer assim, ó, I will be back. Aí o James Cameron teria dito assim, olha, você se preocupe com a atuação, eu me preocupo com o que eu escrevo. E aí vamos filmar o tanto que for necessário até sair. Saiu daquele jeito característico e entrou para a história. I'll be back. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Espero que vocês assistam o filme. Quem nunca assistiu, precisa assistir. Quem já assistiu, assista. Assista novamente. Ó, que ele está aqui em cima, aqui, ó. Ele está aqui em cima, aquele aqui, ó. O Exterminador do Futuro. Assista, porque é uma obra-prima. É um cult movie, um filme celebrado, um filme cultuado. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Yo, Adrian Movies!